Abra sua Bíblia, no Salmo 62, e nós vamos ler os versículos 1 e 5. Versículo 1 e o versículo 5. Salmo 62, 1, versículo 1 e o versículo 5. O tema dessa mensagem é 2 silêncios e um grito. 2 silêncios e um grito. Salmo 62, 1 e 5. Eu lerei 2 versões que elas estão postas na tela. Você acompanhe a leitura e depois gostaria que todos nós lêssemos juntos essas 2 versões, na corrigida, fiel, e depois a nova, a NVT. Leiamos então: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. A minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. E na nova versão transformadora tem: em silêncio diante de Deus, minha alma espera, pois dele vem minha vitória. Que minha alma espera em silêncio diante de Deus, pois nele está minha esperança. Vamos ler juntos a primeira versão e a segunda, juntos? A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Em silêncio diante de Deus, minha alma espera, pois dele vem minha vitória. Que minha alma espere em silêncio diante de Deus, pois nele está a minha esperança. Amém. Vamos orar um pouco mais. Senhor Deus, palavra lida, por si própria ela conforta, mesmo antes da exposição, mas a exposição é necessária para que possamos clarear ainda mais, não que o texto seja obscuro, ele é claro, claríssimo como a luz do dia, mas, ó Deus, me dá graça para que eu possa, na explanação desse texto, fazer com fidelidade as Escrituras, e possa alcançar o coração de todos nós aqui, a partir desse meu coração, dessa minha vida, que já foi, Senhor, burilada com essa palavra. Nós, pois, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O silêncio incomoda, irmãos. O silêncio incomoda. O pensador que disse que o silêncio é de ouro, e em alguns momentos sim, é de ouro mesmo, vale muito, mas em alguns momentos, talvez não poucos, ele incomoda. Por mais paradoxal que seja, porque entendemos que há momento que devemos silenciar, mas nós vivemos, irmãos e amigos que aqui estão presentes, vivemos em um mundo cheio de ruídos, de barulho. Hoje nós temos as vozes, e muitas vozes, dependendo do lugar que você for, muitas vozes ao seu redor. Nós temos as caixas sonoras, que parece que quando alguém escuta uma música, seja em algum lugar, seja em casa, ou seja, até em um ambiente aberto, ele escuta, mas todo mundo tem que escutar. E ele coloca no último grau. É porque hoje tem leis, mas elas não são obedecidas, muitas vezes. E nós cristãos também, evangélicos, que fazíamos os cultos, e eu lembro como hoje, quantos cultos fizemos. Levávamos a caixinha de som, colocávamos na frente da casa do irmão, ou em um lugar, uma praça pública, e Bíblia, e canto. Podemos fazer isso hoje, tendo alguns requisitos a alinhar com o poder público, tendo a liberação, ou às vezes a informação só é necessária, dependendo do aparato, enfim, tudo isso veio para normatizar, e eu vejo que é bom. Agora, nós sabemos que hoje é uma questão até de estudo, alguém que quer escutar, e forçosamente, você tem que escutar, mesmo que não goste, a música que ele está ouvindo. Que, diga-se de passagem, irmãos,
Que queda nós tivemos nas músicas seculares? Falando em músicas seculares. Porque se alguém diz, e o pastor escuta? Às vezes a gente escuta sem querer. E como cultura eu escuto. Músicas que possam trazer cultura. Músicas que falam do amor, não o amor doentio. O amor da sofrência. Mas como caiu a qualidade de música, irmãos? Eu duvido você hoje, a não ser porque hoje nós temos recursos diversos, mas a gente colocar às vezes no rádio, a gente quer escutar uma música boa, de qualidade, não temos. As letras são de baixo calão, não dá, dói os ouvidos. E ainda mais, alguém acha pouco. E se você tem, meu irmão, quem sabe essa palavra vai para você também. Eu quero crer que nenhum membro da PIBA tem. Aquela caixona atrás ali, na mala do carro. Dia desse eu parei, irmãos, no semáforo, e eu escutava o barulho. Era tão forte que vinha e impactava o meu corpo. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Eu pensando que era ao lado. Não, era ao lado sim. Só um carro ao lado e alguém escutando no maior barulho. Imagine lá dentro do carro, como estava. Vozes, ruídos, caixas sonoras, motocicletas, porque tem que fazer o barulho, tem que mostrar o quanto o motor é possante, mais do que isso. E, irmãos, isso é digno de estudo. Alguém que está fazendo essa área de psicologia social, por favor, se debruce, se não já existem trabalhos sobre isso. Porque é preciso que os nossos ouvidos, eles sejam agredidos, muitas vezes, pelos barulhos enormes. E olha, irmãos, aqui na cidade ainda vai, na capital ainda vai. Coisa é quando nós vamos para o interior. E nós percebemos que esses ruídos, esses sons, as sirenes aqui em Aracaju, a gente que sempre viveu por aqui, mas quem morou fora, em outras capitais, em outras metrópoles até vão saber, vão entender de que há muito som de sirene. É sirene muita, seja da polícia, seja das ambulâncias. No jogo de futebol, irmãos, que aqui tem uns que gostam muito, não adoram não, porque a gente não adora. Houve um tempo que eu gostava muito, e até acompanhava. Hoje, na intensidade do ministério e outras coisas mais, a gente não tem nem como. Mas num jogo de futebol, 1 minuto de silêncio, que é pedido muitas vezes para homenagear alguém, o que é que ocorre? Pelo menos as últimas vezes que eu assisti. A impaciência de se chegar a 1 minuto. Porque a torcida é 1 minuto só. Mas ela, quando chega, pastor Júnior, já que você também gosta dessa área, inclusive foi jogador profissional, né? Quando chega aos 20 segundos, 30 segundos, a torcida já está pedindo para terminar. Não é fazendo aquele barulho para que comece o jogo. Num culto, a chamada oração silenciosa, que, irmãos, nós vamos perdendo. Mas antes, qual era o culto? Seja em que igreja evangélica fosse, não tinha a oração silenciosa, não é? A oração silenciosa antes do culto. Quando terminava o culto, os pastores mais veteranos diziam, olha, irmãos, nós vamos então encerrar após a bênção, não era assim? Façam a oração silenciosa e depois os irmãos podem sair, estarei ali à porta. Não temos mais hoje como fazer, porque uma oração silenciosa, ela pode ser de 1 minuto, mas parece que ela dura uma eternidade, por causa do silêncio. Irmãos, a título de introdução, nós trazemos essa reflexão, porque é o que nós temos percebido. Então, se gerou alguma curiosidade, quais são os 2 silêncios e o grito, eu já vou lhe adiantar. Porque os 2 silêncios é o silêncio humano e o silêncio de Deus. E o grito é o grito da fé. O silêncio humano, o silêncio da pessoa, o nosso silêncio, o silêncio do ser humano, o silêncio de Deus e o grito da fé. Vamos ao silêncio humano. O silêncio humano, irmãos, quem sabe você já viveu a experiência do silêncio humano.
E quem sabe, e eu quero crer que aqui, talvez todos, já fizeram uma crise de silêncio em algum momento, por algum motivo. Você silenciou. E a crise do silêncio, que nós implantamos em nós mesmos, às vezes até para atingir ou mexer alguém, ela incomoda. A indiferença até, quando você dá uma boa noite ou uma boa tarde a alguém, e a outra pessoa não responde, não é responde porque não ouviu, não. É porque ela é mal educada e ela não quer responder. Muitas vezes. Isso incomoda. Incomoda quando no embate, muitas vezes, entre cônjuges, depois de se falar algumas coisas, e eu, irmãos, agora estou falando como pastor, tá certo? Porque se eu for falar como esposa, eu estou nesse grupo aí também, em algum momento. Então eu estou falando como pastor, que nos atinge também, porque nós somos feitos de carne e osso, nós devemos sobretudo, nos policiarmos. Por quê? Porque nós devemos ser exemplo, ser o modelo. Não cola. Dizer, olha, façam o que eu estou pregando, mas não façam o que eu faço. Não, não cola. Jamais, ninguém vai ter ministério próspero. Mas, irmãos, nos embates, daquilo que se fala muitas vezes, um e outro, ou com filho e pais, que não deveria ocorrer também, no relacionamento familiar, quem sabe até na questão de trabalho, no ambiente de trabalho, uma vez que se encontra por maior tempo do que até os cônjuges, muitas vezes, se coloca uma crise de silêncio, se impõe uma crise de silêncio. E nós percebemos então, irmãos, que às vezes nós calamos quando nós deveríamos falar. Por exemplo, se está havendo injustiça, não apenas os operadores de direito devem fazê-lo, mas qualquer pessoa. Se você percebe injustiça, que está havendo uma injustiça, não é momento de calar, é momento de falar. Se alguém está sendo vilipendiado no seu direito, ela está sendo agredido, não é momento de calar, é momento de falar. Mas também há momentos, irmãos, que nós devemos calar. Nós falamos, mas são momentos que nós deveríamos calar. Eu penso, eu até creio sim, que aquela esposa de Jó, que nós não sabemos o nome, Jó, lá da Bíblia, ela deveria calar, em vez de falar o que ela falou. Amaldiçoa, meu marido, esse teu Deus, e morre. Amaldiçoa a Deus e morre. Sentido dúbio na palavra, porque amaldiçoa a Deus, e o judeu entendia, o hebreu, né, que tudo quanto vinha de Deus, tanto que era bom, tanto quanto era de mal. Tudo vinha das mãos de Deus. E ela disse, amaldiçoa este Deus e morre, ou seja, morra depois, vá morrendo como você está fazendo. Ou alguns comentaristas, poucos, estavam dizendo que aquela mulher estava dando uma proposta indecente de o marido tirar a própria vida. Ela deveria, quem sabe, calar. Eu sei que, irmãos, nós não passamos, eu nunca passei, e você passou? Já o que essa mulher passou, mulher de Jó? Num dia só, enterrar todos os filhos, saírem caixões da casa dela, com os corpos dos seus filhos que ela tinha embalado, perder todos os bens de um momento para outro, e depois ver o seu marido, do alto da cabeça até os pés, como diz as Escrituras, com uma doença, totalmente ferido no seu corpo, e debilitado. Um homem que era extremamente respeitado, um homem que tinha uma posição social e econômica na sociedade lá contemporânea de Abraão, e um homem que
era muito zeloso nas questões de cultuar o Senhor. Eu sei que essa mulher, ela estava em desespero, mas quem sabe ela deveria, como nós, em alguns momentos, ela deveria calar e não falar. No Salmo 39, versículo 2, o texto diz assim: mas enquanto eu estava em silêncio, sem falar sequer de coisas boas, a angústia cresceu dentro de mim. O silêncio ele é de ouro, pode ser de ouro em algum momento. Mas se você silencia, e você começa na sua mente, no seu coração, a burilar ali as coisas que não estão dando certo na sua vida, não estão perfeitas como você quer, fugiram do seu controle, porque a gente pensa, e eu falei há 15 dias atrás numa pregação, nós precisamos ter muito cuidado, porque nós temos controle remoto em nossas mãos, dos aparelhos que temos em nossa casa. Mas a vida cristã não é assim, não. As coisas não mudam com um falar, como hoje tem os recursos, ou como um mexer de controle. E nós perdemos o controle. Isso, quando silenciamos, pode ser que a angústia chegue perto e diz: oi, tudo bem? Eu estou aqui perto de você, para piorar a sua situação. O salmista não estava dizendo, nós estamos falando aqui, irmãos, milênios atrás. Salmos 39, versículo 2. A angústia cresceu dentro de mim. Então esse é o primeiro silêncio. O silêncio humano. O silêncio do ser humano. O segundo silêncio é o silêncio divino. Olha, se às vezes é difícil encarar o silêncio humano, o silêncio divino é pior. Porque há um silêncio ainda mais perturbador do que o primeiro. Deus às vezes também silencia e ele se cala. Quem sabe você já viveu a experiência do silêncio de Deus, ou está vivendo. Já viveu ou está vivendo do silêncio de Deus. No Salmos 83, versículo 1, que os irmãos têm aí na tela, diz: ó Deus, o salmista clama, não fiques em silêncio, não feche os ouvidos, e não permaneças calado, ó Deus. Não feche os ouvidos, Senhor, não permaneças calado. Você já orou por diversas vezes, várias vezes, para que algo acontecesse, a mudança da situação ocorresse? Você orou, e não aconteceu nada. Já fez isso? Já passou por isso? Se você não passou, eu já passei. E nós passamos. Oramos, clamamos. Às vezes são irmãos nossos, familiares, amigos. Às vezes gente que a gente nunca viu na nossa frente. Mas gente que às vezes a gente se condói. Eu mesmo, essa semana agora, ainda antes de ontem, vendo vídeos, né? Porque com rede social, a mãe fazendo um apelo em rede social para ajudar na chamada vaquinha, para o seu filho, seu esposo faleceu lá em São Paulo, quando houve aquelas tempestades, o carro caiu em cima as árvores caíram em cima do carro dele, ele faleceu. E depois o menino dela, o filho deles foi diagnosticado com uma doença que precisa fazer um tratamento, quer dizer, não tem cura, mas com o tratamento é dispendioso. E o menininho lá sofrendo. E eu nunca vi aquele menino em minha frente, mas lembro de ter parado e até me emocionado, do Senhor, toma essa criança e eu quero cooperar também. Com gente que eu nem sei quem é, apenas ali aquela informação que tem. Você já orou por coisas, não é? Que não aconteceram? Você já orou por alguém que a cura não veio? A cura não veio. Nem a mudança tão esperada, ela não aconteceu. E muitas vezes, nós paramos
E aqui, se nós não tivermos o cuidado, preste bem atenção, estou falando a pessoas cristãs, mesmo que você diga, pastor, eu tenho muita fé, amém, glória a Deus, mas se nós não tivermos cuidado, a nossa fé, ela entra em xeque aqui. O que a gente ora é como se o céu fosse de bronze, fechado tudo. Nada acontece. Às vezes até sabe o que acontece? Piora. Como eu já vi gente, meu Deus, a gente está orando, piorou a situação. Não é que piorou, é porque faz parte do curso da questão. Que nós não temos o controle muitas vezes. Não é da nossa alçada. Não nos compete aquilo ali, não temos como mudar a situação. O que nós devemos fazer e continuar fazendo é orar. Eu mesmo, irmãos, pode estar em fase terminal. Pode estar já dizendo todo mundo, vai morrer. Vamos orar até o final, é para orar. Agora nós não temos o poder de mudar. E parece que Deus silencia. Parece que Deus silencia. Em Marcos 14, de 32 a 36, você pode me acompanhar nessa leitura aí, enquanto eu leio, leia comigo também aí. Diz assim, então foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse a seus discípulos, sente-se aqui, enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande pavor. Jesus, grande pavor e angústia. Humanamente, aqui ele estava revestido humanamente de todos os sentimentos que temos. Versículo 34, minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem. Ele avançou um pouco e curvou-se até o chão, então orou para que, se possível, a hora que eu esperava fosse afastada dele. E clamou, Abá, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afastes de mim este cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus, plenamente homem, plenamente Deus, 100% homem, 100% Deus. Agora, diante da cruz, que se aproximava, e não é que ele estava com medo da cruz, mas ali, como diz a Escritura, caía sobre nós, caía sobre ele todos os nossos pecados. Ele pede ao Pai, ele ora ao Pai, ele dobra os seus joelhos. Inclusive o texto de Lucas diz que ele suou gotas de sangue. Ele cita uma expressão aqui, irmãos, que nós precisamos ter muito cuidado também, porque ele diz aqui, tudo é possível para ti. Tudo é possível para ti. Porque algumas pessoas já chegaram diante de mim e perguntavam, ô pastor, por que é que Deus não curou? Por que é que Deus não livrou? Por que é que aconteceu dessa forma? Porque tinha que acontecer agora. Tudo é possível para ti. Mas Jesus nos ensina muito bem, como nosso Senhor dizendo, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa oração, irmãos, porque talvez não tenhamos uma resposta de oração agora, porque queremos que as coisas sejam instantâneas. Oramos agora e a resposta de oração tem que ser agora. Não pode ser depois. Porque nós estamos vivendo de forma célere. Mas se recebemos a resposta de nossas orações depois, que bom, que bênção. Mas eu quero dizer a você que essa oração aqui nem resposta teve. Nenhuma. Se você encontrar Deus dizendo, meu filho, você foi para isso. O plano é esse. Você vai enfrentar a cruz, e ele não estava com medo da cruz, ele nem correu da cruz. Não houve nem resposta de oração. Em outro evangelho diz que os anjos chegaram e começaram a confortá-lo ali.
Ele que tinha criado os seres angelicais, agora esses servem ali de suporte para ele, porque plenamente homem, ele ora e há um silêncio do Pai, há um silêncio de Deus, embora ele é plenamente Deus. Compreendemos, irmãos, o significado da crise de Abacuque no seu livro, diante do silêncio divino. Porque Abacuque, ele clama, ele pede explicações ao Senhor, ele questiona. Os que são afeitos à leitura do livro de Abacuque sabem disso. E lá em Abacuque 1:2, ele pergunta: até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. Até quando eu vou clamar e o Senhor é como se tapasse os ouvidos? Há um silêncio que é instaurado e que eu não tenho resposta. Até quando eu clamarei? E tu não me escutarás. O silêncio de Deus. Quem sabe tem gente que está enfrentando o silêncio de Deus aqui. Você tem orado, mas nada. Existe o silêncio humano, o silêncio de Deus. Terceiro, não é o silêncio, é um grito. É um grito de fé. Grito da fé em Marcos 10, 47, 48. Nós temos o texto tão conhecido do chamado cego Bartimeu, filho de Timeu, né? E diz o texto assim: quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto ali, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ali, irmãos, naquele episódio, nós temos o grito da fé. Nós, irmãos, nos impressionamos muito com testemunhos de milagres. Testemunhos de milagres. Um tempo desse eu estava compartilhando, eu digo: olha, interessante, existem algumas vidas, e não é apenas a minha aqui, que eu mesmo não tenho uma história assim de saber o que é algumas coisas lá fora. Nascido numa família evangélica, desde pequeno ouvindo os hinos evangélicos, sempre trazido para a igreja. Então eu não tenho um testemunho assim, vamos dizer, impactante a minha vida. Não tenho. Como alguns que Deus traz, e Ele traz mesmo, atraídos pela graça dEle, para a maravilhosa luz do Senhor. Mas nós nos impressionamos muitas vezes com as histórias de milagres, e eles existem, viu? E nós cremos em milagres, cremos sim. Ai de nós se não cremos. Batistas creem em milagres. Nós não concordamos com a exploração em nome de milagre. Venha hoje aqui que Jesus vai operar e fazer isso e aquilo outro, fazendo agenda para Cristo. Não. Discordamos totalmente. Jesus, ele age quando ele quer, onde quer, como quer, o dia que quer, no lugar que ele quiser. Ninguém diga para ele o que tem que fazer. Mas nós cremos em milagres. E, meu Deus, quantas pessoas aqui em nosso meio têm recebido os milagres do Senhor? São verdadeiros milagres, irmãos. Muitas vezes nós nos impressionamos com esses testemunhos de milagres, e eles devem sim nos comover, sem dúvida. Mas, irmãos, nada deve nos fortalecer mais do que ver os nossos irmãos e irmãs, que mesmo diante do silêncio humano, a indiferença humana, muitas vezes até de gente da própria família, muitas vezes até do cônjuge, a indiferença, numa luta que se enfrenta, o silêncio humano e o silêncio de Deus, no sentido de se orar e não se ter a resposta da oração, como se quer
Mas é impressionante, irmãos, como nos fortalece, que mesmo diante de situações como essa, dores, às vezes até tragédias, tem gente que pela graça e misericórdia de Deus, faz o grito da fé, não abandona a fé, não deixa a fé, firma-se na fé, mesmo diante de circunstâncias adversas. Isso aqui é impressionante, irmãos. É impressionante. Alguém, até o final de sua vida, ou diante de lutas terríveis, não abrir mão da sua fé, e de deixar claro o grito da fé. Abacuque em 3, 17 e 18, ele diz um texto que é mais do que texto, não é só poema, aliás, não é poema, é palavra de Deus, mas é música também, é canto. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, vamos dizer juntos? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os frutos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ainda que, esse é um grito de fé. Não importa os dois silêncios, o silêncio humano e o silêncio de Deus é aparente, viu? Porque Deus fala quando Ele quer, e quando Ele quer, Ele silencia. Quem somos nós para dizer: ah, Senhor, está em silêncio, meu Pai, misericórdia? Não. Se Ele está em silêncio, Ele tem um propósito. 400 anos, o povo de Israel ficou sem profeta nenhum. Até que surgiu João Batista, bradando no deserto, vestido como profeta lá do Antigo Testamento, e preparando o caminho para que Jesus viesse. Mas foram 400 anos de sede de se ouvir. É o que vai acontecer, irmãos, nós sabemos disso. É o que vai acontecer futuramente. Porque se nós cremos no arrebatamento da igreja, e nós cremos, quando a igreja for arrebatada, não termina tudo não. Tem gente que hoje não pisa o pé na igreja. Quem sabe está nesse grupo de desigrejados. Não, quero lá saber, fui machucado, os pastores são os ladrões, e isso e aquilo, eu quero Cristo, mas não quero a igreja. Vão ter sede de ouvir a palavra de Deus, nós sabemos disso. Irão procurar os templos, e eles estarão quase que vazios. Considerações finais, irmãos, em relação a essa palavra. Em Eclesiastes 3, versículo 7, parte B, diz que há tempo de calar e tempo de falar. Quem sabe, reitero, não seja tempo de você estar falando. Porque nós vimos ainda quinta-feira aqui, no culto de quinta, Jó dizendo para nós, lá no seu livro: eu falei de coisas que eu não sabia. Jó 42, lá depois do versículo 2, 3. Eu falei de coisas que eu não sabia. Então, quem sabe seja momento de você silenciar. Mas também há tempo de falar. Quem sabe seja o momento de você falar. Não fique em silêncio, não. Fale. Fale. Quem sabe tem gente que está precisando da sua fala, e você, lembro de alguém, um homem de Deus, líder do povo de Deus, mas que silenciou. Eli, os filhos dele aprontando todas no templo. Todas aprontando, brincando. E Eli chega, para não dizer que ele não falou, ele diz: meus filhos, é verdade isso que eu tenho ouvido falar de vocês?
Era para sentar os dois e tome, fala, ou não queira ouvir, não, mas vai ouvir. Porque você não vai ter como depois dizer, não, eu não falei porque fiquei só orando. Há momento de orar, mas há momento de falar. Fale. Quem sabe é o momento de falar e você está silenciando. Agora fale em amor. Você não precisa ser ignorante para falar. Porque tem gente que diz assim, não, eu falo a verdade. Sim, mas você vai falar a verdade como? Ferindo os outros? Você vai falar a verdade de que forma? A verdade, para ser falada, ela não precisa vir com... Ela precisa vir como ela é, verdadeira. Né? De forma verdadeira. Às vezes nós, irmãos, entramos em crise com o silêncio de Deus. Em crise. É uma outra consideração. Agora, qual é o grito de fé que você precisa fazer? Qual é o grito de fé que você precisa fazer? Na sua vida, na vida de sua família, na vida da igreja, nós enquanto líderes. Nós temos dois aqui. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quem sabe esse é o grito de fé. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, eu quero ver. Eu quero ver, Senhor. Ou quem sabe é o grito de que está tudo aparentemente dando errado. Ainda que... Aí você pode completar aí. Ainda que... São 6. Lá no texto de 3, 17 e 18. Ainda que 4. Ainda que 5. Ainda que 6. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Quem sabe é esse grito de fé. Senhor, está faltando muita coisa, está faltando o que é essencial. Mas ainda que eu esteja passando essa situação, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Para finalizar, isso é masoquismo? Masoquista é aquele que gosta de sofrer, né? Conhece gente que gosta de sofrer? Ela diz assim, eu estou sofrendo muito. Tenham pena de mim, olhem para a minha situação. Ninguém está cuidando de mim. Não, isso não. Abacuque não pega esse caminho de jeito nenhum. Ele pega o caminho da fé. Ainda que isso esteja ocorrendo, essa situação não tem a última palavra. Não tem a última palavra. E ainda que não mude como eu quero, como eu espero, todavia, eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou me alegrar no Senhor, eu vou descansar no Senhor. Sabe o que é isso? Isso é fé. É a fé. É a fé que dá o grito dela, que não precisa ser alto, embora é grito. Não precisa ser como Bartimeu, porque ele tinha que gritar mesmo. O povo está dizendo para ele ficar calado. Mas é o grito da fé porque é a saída que se tem e que se aguarda de que haverá uma mudança, porque todo ainda aqui não é eterno, não é para sempre. Sempre, lá na frente, haverá uma mudança, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, diz a Escritura, que ela dura para sempre. Amém? Você captou a mensagem? Pegou aí? Glória a Deus. Então vamos ter uma palavra de oração antes. Senhor Deus bendito, nessa noite aqui estamos. 2 silêncios e um grito. O silêncio humano, o silêncio do Senhor aparente e momentâneo. Aparente não, momentâneo. Porque o Senhor silencia assim, quando o Senhor quer. Obrigado, Senhor. E o grito da fé. Ah, Senhor, faz-nos lidar com essas 3 situações de forma madura.
que em nós, ó Deus, haja um crescimento, um fortalecimento, ainda que nós possamos nos alegrar em Ti, porque o Senhor é a nossa alegria, é a nossa força, é o nosso rochedo. Muito obrigado, Senhor, porque a oração feita por Jesus Cristo, nosso Senhor, não foi atendida. Até porque sabemos dos Teus propósitos e sabemos que Ele sabia para que veio. Ó Deus, obrigado, muito obrigado, porque através do Teu silêncio, naquela ocasião, hoje nós temos a palavra em nossos corações, que vem ao nosso encontro e traz vida. Palavras de vida eterna, que trazem vida para nós. Nós oramos, pois, em nome de Jesus. Amém.